Nós observamos, queridos, aqui no livro do profeta Joel, que em pouquíssimas horas uma terrível praga devastou tudo que eles tinham, o povo de Israel. Diz a palavra de Deus ainda no primeiro capítulo que uma praga de gafanhotos e locusta e pulgão, alguns estudiosos até acreditam, fala lagarta, pulgão, locusta, gafanhoto, acreditam que há uma divisão de 4 fases de devastação. Outros acreditam que talvez seja uma forma poética do profeta se expressar, ou talvez simplesmente signifique o estado evolutivo da praga, né? De lagarta até pulgão. Independente do que seja, o que importa neste texto bíblico é que uma terrível praga desceu sobre o povo de Israel, devastando tudo que eles tinham. E curiosamente, observe aqui comigo o capítulo 1 e versículo 9. Diz que curiosamente, até a oferta e a libação da casa do Senhor, até os sacrifícios que eles iriam apresentar a Deus por ordem divina, até essa oferta foi cortada por conta da praga. Ou seja, o Senhor estava completamente enfurecido e de costas viradas ao seu povo por conta da desobediência. Muitas vezes prioriza-se muito o que temos a oferecer a Deus. Eu tenho um bom louvor, eu tenho uma boa pregação, eu tenho uma boa oferta financeira para a casa de Deus. E queridos, não foram poucas as vezes que o povo de Israel, por pensar que Deus se agradaria do ouro, por pensar que Deus se agradaria de canções, por pensar que Deus se agradaria de sacrifícios humanos, por dentro se apodreceram muitas vezes, não poucas. Querido, a preocupação de Deus referente à arca, por exemplo, saindo um pouco do nosso contexto, era muito maior a preocupação de Deus com as mãos que empunhavam a arca, as mãos que carregavam a arca, do que mesmo com o próprio ouro puro que era composto daquela arca. Aqui também, meu querido, Deus traz o pulgão, a locusta, o gafanhoto, a lagarta e devasta em pouquíssimas horas. Isso é possível. Especialistas contemporâneos comprovam que um ataque daquele traria devastação seríssima, quanto esta que a Bíblia, pura verdade, nos mostra. Então aquela devastação em poucas horas, trazendo miséria ao povo, era nada mais, nada menos que um juízo de Deus sobre uma causa específica. Mas o profeta vai além, e Joel diz, queridos, que o grande dia terrível do Senhor ainda está por vir. E nós sabemos isso muito bem. Muitos anos se passaram, 2000 e poucos anos depois de Cristo, e anteriormente a Cristo, temos aí uns 800 e poucos anos mais ou menos, ou seja, quase 3.000 anos se passaram. Uma praga isolada devastou o povo, e muitas coisas que nós passamos, muitas coisas que o mundo tem encarado, muitos feitos violentos por parte da natureza ainda acontecem, mostrando um fato isolado talvez da ira de Deus que não se compara com o tenebroso dia, que não se compara com o terrível dia da justiça de Deus. O sangue inocente será cobrado, as almas inocentes enganadas por parte talvez de lideranças corruptas serão pagas com juro altíssimo a Deus, querido. É por isso que o meu apelo a você é que volte-se para Deus enquanto há tempo. Não julgue, não se preocupe com a corrupção dos homens, com a corrupção talvez do evangelho. Estão vendendo isso aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia Sagrada, isso aqui é a palavra de Deus. Estão negociando isso aqui, mas responderão pelo sangue inocente. E você tem a responsabilidade de fazer o que diz Joel capítulo 2 e versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aqui estava ligado ao povo judeu. O restante a quem o Senhor chamar é profético. Está ligado a mim e a você. 800 e poucos anos se passam. E o apóstolo Pedro, ao receber o derramamento do Espírito Santo, diz do cumprimento daquela profecia do livro de Joel.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós. A promessa, o que havia sido escrito por Joel, diz respeito a vós, a mim, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, está ampliada a promessa, o convite à salvação a todo aquele que invocar o nome do Senhor está ampliado a mim e a você. Aleluias. Eu quero ainda fazer 2 observações, queridos, nesses poucos minutos de reflexão. E a minha preocupação ela é mínima. Se eu estou saindo do tema, se eu estou saindo do assunto, eu não estou fazendo esse vídeo debaixo de uma doutrina, debaixo de uma instrução teológica, bibliográfica. Eu estou fazendo esse vídeo pelo toque do Espírito Santo na minha vida, para trazer à tona as questões que são importantes para a nossa vida espiritual. E eu quero abrir a minha Bíblia aqui, no livro do profeta Jeremias, 23, e quero te mostrar algo muito importante da parte de Deus, sobre o que falei agora há pouco. O livro do profeta Jeremias, capítulo 23, e versículo 32, diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem o meu povo errar com suas mentiras e suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum ao meu povo, diz o Senhor. Querido, eu não sei quantas vezes você foi vítima de profecias falsas, de palavras miseráveis em nome de Deus, lhe prometendo mundos e fundos. Mas o que eu quero dizer a você, debaixo da palavra de Deus, é que o Senhor se ira e é contra aqueles que fazem uso do Evangelho para prometer aquilo que Deus não disse que iria cumprir. Quando eu abro a minha boca e prometo algo para você em nome de Deus, eu tenho que ser muito homem para estar falando em nome de Deus, prometendo aquilo que Deus não falou para mim que iria cumprir na sua vida. Então é muito importante que você faça juízo das palavras proferidas sobre a tua vida. Não carregue o jugo da espera de uma profecia que nunca irá se cumprir. Pelo contrário, faça uso do que diz a nossa conclusão em Joel, capítulo 2, e versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também até os servos, escravos, naqueles dias terão sobre si o Espírito derramado. Aleluias. Deus não faz acepção. Deus não faz acepção. O homem faz, mas Deus não faz acepção. Você é escolhido por Deus. Você tem uma história escrita com letras de sangue da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Prossiga essa promessa, prossiga esse chamado, invoque o nome do Senhor. Não se preocupe com falácias mentirosas, pois o Senhor no grande dia, profetizado em Joel, dará conta de cada palavra mentirosa, de cada um que escolheu responder em nome do Evangelho com mentira. E finalmente, meu amado irmão em Cristo, diz a palavra de Deus no livro de Joel, que a locusta pode trazer sérias destruições, mas o Senhor nos promete o renovo, o Senhor nos promete a reconstrução de tudo. A Bíblia diz que até os animais teriam o seu alimento restituído. Sabe por quê? Que Deus promete a restituição do alimento dos animais, porque Deus está mostrando que nem de animais Ele faz acepção.
quanto mais de pessoas como eu e você. Então fique firme e acredite. Embora muitas vezes os terremotos da vida e os gafanhotos venham devorar algumas coisas que para nós são importantes, talvez Deus esteja fazendo isso porque Ele prefere que bens materiais sejam perdidos, talvez até integridade física, do que perder a nossa alma para o diabo e para o fogo eterno do inferno. Que Deus nos abençoe debaixo da sua santa palavra em Cristo Jesus. Amém.